Quero falar para vocês agora que é um pouco de mim. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu vou falar isso porque, para que vocês saibam, eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum teólogo, não sou nenhuma pessoa super dotada que o senhor usa assim, assado, não. Eu só estou vivendo e nessa minha vivência de algum tempo para cá, mais exatamente de uns 9 meses para cá, essa minha vivência tem me entregue esse conhecimento. E esse conhecimento eu creio que vem do Senhor, porque nesses 9 meses eu me entreguei assim totalmente para o Senhor. Então tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso, que vem no meu coração, eu atribuo a Ele, já que eu estou totalmente entregue e voltado a Ele. Como eu brinco com o Senhor, eu falei assim, eu entreguei novamente o livre-arbítrio que Ele nos dá, que Ele nos deu, que me deu, eu entreguei novamente a Ele para que Ele faça então, que Ele conduza a minha vida. Porque até então Ele nos dá esse livre-arbítrio, né, para a gente fazer o que a gente quer na nossa vida. E eu entreguei para Ele novamente para que Ele faça, que eu não vou mais fazer nada da minha vida se não for por Ele, para Ele e com a condição e com a direção dEle, sabe? Então, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a igreja cristã, a igreja evangélica, né? Eu nunca fui de nenhuma denominação, nunca nem católico, nem espírita, nem ubanda, nem nada, nunca fui nada, sabe? Mas eu tive uma grata surpresa, até então, grata surpresa, conversando com a minha tia, depois de 53 anos, que é a minha idade, foi dias atrás que eu vim saber disso, que o meu pai ele foi da igreja, ele se batizou na igreja, na Assembleia de Deus, juntamente com a minha tia, e ele chegou a pregar a palavra, sabe? E eu fiquei feliz, ao mesmo tempo triste, como comentei com a minha esposa, se ele tivesse me dito isso, a gente, né, que é eu e mais 4 irmãos, se ele tivesse trago um pouco do que ele aprendeu para nossa casa, para nossa família, hoje talvez muita coisa teria sido diferente, talvez eu já estaria no outro patamar espiritualmente falando, né? Ou não, porque como eu acabei de falar, ninguém conhece o Senhor, ninguém conhece os mistérios do Senhor, a gente pensa que poderia ter sido assim, mas talvez não, talvez teria sido pior, talvez teria que ser exatamente agora, nesse momento, nessa minha idade, que eu teria que estar falando do Senhor e não há muito tempo atrás, como eu imaginei, enfim. Então meu pai, ele foi um cristão sim, ele foi pastor, pode-se dizer, mas ele não trouxe isso quando nós nascemos, nem minha mãe sabia desse acontecimento na vida dele. Ela veio saber junto comigo quando a minha tia contou para nós na mesa, a gente estava almoçando, e a gente nunca teve nada, nem igreja católica, nem nada. E há 25 anos atrás, mais ou menos, a minha esposa ela começou a buscar, né, ela que iniciou essa jornada, essa caminhada cristã com o Senhor, porque o irmão dela, a família dela, o irmão, a cunhada dela, também estavam recém começando com essa caminhada, com esse conhecimento com Deus, né? E eu, logicamente, nessa época eu não queria, eu era contra, até que acabei me rendendo ao Senhor, a gente se batizou na Assembleia de Deus, e nessa Assembleia de Deus a gente ficou de 7 para 8 anos. Eu me batizei, a minha esposa me batizou, e a gente seguiu dentro daquilo que a gente aprendeu, dentro daquela doutrina da igreja. Hoje eu vejo que foi totalmente errado, na verdade a gente não seguiu nada, eu pelo menos, né? Eu ia na igreja, eu tentava fazer o que os pastores nos ensinavam, o que a gente muito pouco lia da Bíblia. Então eu não matava, eu não roubava em termos, mas eu mentia, de alguma maneira eu roubava sim, porque os clientes que eu tinha, devido à minha função, os clientes eles acreditavam, gostavam muito de mim, então o que eu falava para eles acreditavam e me permitiam fazer aquilo, é onde eu ganhava mais. Então quer dizer, não deixa de ser um roubo, né? De uma certa maneira eu roubava assim deles, se eu tinha que cobrar tanto, eu cobrava um pouco mais pelaquela mentira que eu falei, eles acreditavam. Nem sempre era mentira, né? Era verdade, mas enfim. Então eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, mas hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que eu era pior do que se eu não estivesse me batizado, que isso está escrito na Bíblia, né? Que é melhor que você não conheça, porque a partir do momento que você conhecer e você errar, você fizer errado, o peso, o castigo, a cobrança sobre nós, sobre essas pessoas, vai ser muito maior. É como eu sempre digo, um policial que ele entra para a companhia, para defender nós, as pessoas, né? A comunidade, a humanidade, e ele se torna, como a gente vê na televisão, faz tempo que a gente não assiste televisão, mas eu sei que é assim, aquele policial corrupto, que ele pega aquele traficante, mas ele acaba extorquindo aquele traficante porque ele quer dinheiro, ele acaba matando pessoas para encobrir alguma coisa errada que ele fez. Então, quer dizer, esse policial que conhece a lei, e ele faz as coisas contra a lei,
ele é pior do que o bandido. E a mesma coisa o crente. O crente, quando ele conhece a palavra e ele não faz ou faz pior do que aquele que não conhece, a culpa, e eu sou de acordo com isso, claro que eu sou de acordo, porque isso é de Deus, né? Sou de acordo que o peso, que o castigo para esse tipo de pessoa tem que ser maior do que aquele ímpio que não conhece a palavra e fez errado. Assim como Adão e Eva, né, o castigo maior foi para Adão e não para Eva, porque Adão sabia, Deus falou para Adão, não coma dessa maçã. E falou para Eva, Eva foi enganada pela serpente, ela não sabia que não podia comer, ela foi simplesmente enganada. Mas o peso, o castigo maior é para Adão, por quê? Porque ele sabia que não podia comer. Mas como a Eva chegou a ele e falou, come Adão, e ele comeu sabendo que não era para comer, enfim, vocês entenderam o que eu quero trazer, né? Então eu me batizei e fazia assim. Final de semana eu levava a minha vida normal, quando eu não ia para a igreja, né? A gente seguia assim, ia sempre à igreja, ia na Santa Ceia, mas saindo da igreja eu levava a minha vida normal com essas mentiras, bebia minha cerveja, fazia coisas erradas, sabe? E assim a gente ficou durante esses 7 a 8 anos. Até que um dia, inclusive coincidentemente foi um dia de Santa Ceia, onde teve um escândalo muito grande nessa igreja, nessa assembleia, que era o vice-presidente dessa igreja, me lembro o nome dele, não sei se convém eu falar aqui, né? Acho que não. Foi dito, foi aberto a toda a irmandade que naquela igreja ela cabia, principalmente em Santa Ceia, ela realmente enchia, ela lotava todo o espaço da igreja era tomado. Eu acho que ela tinha uma capacidade para 5.000 pessoas, sabe? E na sua grande maioria eram membros. E foi aberto, sabe, foi exposto nesse dia de Santa Ceia, com essa igreja cheia, um escândalo desse vice-presidente, onde ele tinha uma outra família, tinha outros filhos, etc. e tal, sabe? Eu sei que foi um escândalo, assim, bastante grande, e juntamente com outras coisas que eu e minha esposa já estava vendo ali na igreja, e depois disso a gente resolveu sair, sabe, da igreja, deixar a igreja, e a gente, logicamente, a gente esfriou um pouco, e a gente ficou procurando a ouvir a palavra, a ouvir do Senhor em casa, sabe? A gente sempre gostou muito de louvores, a gente estava procurando as pessoas, pregadores na internet, né, no YouTube, porque a gente já não frequentava mais a igreja. Eu, principalmente, comecei a visitar outras igrejas, nem sempre a minha esposa ia comigo, mas eu comecei a visitar. Enfim, a gente ficou perdido, a gente ficou sem norte, a gente ficou sem uma direção, sabe? E foi indo dessa maneira, foi indo, e a gente sempre acreditando em Deus, por mais que a gente se decepcionou com a igreja, a gente se decepcionou com as pessoas, com o pastor, com os membros, mas com Deus a gente nunca se decepcionou. De Deus nós nunca deixamos da igreja, como eu falei, mas de Deus nunca. E a gente, sempre sabedor de que a gente precisa de Deus, a gente passando dificuldades, a gente precisava ter esse norte, a gente precisava ter esse lugar ou essa pessoa que a gente pudesse contar, que a gente pudesse esperar algum tipo de ajuda, devido a tudo que a gente estava passando. E cada vez mais a gente preocupado, a gente triste, a gente perdido, até que, não vou saber exatamente a data, claro, mas foi depois de, acho que uns 2 anos que a gente estava já afastado, que a gente já tinha deixado, na verdade, essa igreja, a Assembleia, a gente procurando na televisão algum pregador, alguma pregação que a gente pudesse ouvir, que nos trouxesse um acalento, que nos trouxesse um alívio, que nos trouxesse uma tranquilidade, né? Porque a gente sabe que através da palavra, o Senhor, quando a pessoa é usada verdadeiramente pelo Senhor, Ele tem essa capacidade de nos tranquilizar. Então a gente procurando na internet, até que vimos uma propaganda de uma pessoa, de um filipino, que ele estava vindo, não das Filipinas, ele já tinha saído das Filipinas, já tinha passado acho que pelos Estados Unidos, já tinha passado por alguns países, e que agora ele estava vindo para o Brasil. E ele estava fazendo a propaganda dele e chamando nós todos, né, a conhecer o trabalho dele, a conhecer qual era a intenção dele vindo e trazendo a igreja dele aqui para o Brasil. Algo que a gente precisava saber para poder chegar até o hotel, porque ele não tinha igreja aqui ainda, ele veio falar da igreja dele, no início foi através de hotéis, inclusive hotéis bons e hotéis caros, sabe, das cidades aqui do Brasil,
nós éramos de Curitiba, e eram os melhores hotéis onde ele fazia esse encontro. Então a gente começou a ver pela televisão e a cada vez mais se interessar, a cada vez mais acreditar no que ele falava, a cada vez mais a gente ter vontade de vir na inauguração dele aqui, quando ele chegasse ao Brasil, que foi nesse Hotel Bourbon. A primeira vinda dele aqui para o Brasil, em Curitiba, foi nesse Hotel Bourbon. Até que realmente eu e minha esposa, a gente decidiu a conhecê-lo e ver, né, ainda mais na situação que nós estávamos perdidos, sem orientação espiritual, vamos dizer assim. Até que chegou o dia que nós fomos, tinha muita gente nesse hotel, foi bacana, eu gostei bastante do primeiro dia, me lembro como se fosse hoje, não exatamente, mas a minha esposa que está aí atrás, ela vai me ajudar. Eu lembro que no primeiro dia que a gente estava lá, eu estava assim, bastante contente, feliz, como todo mundo estava, pelo que ele já tinha nos apresentado, e a Fátima, né, que é minha esposa, falou assim: Maurício, será que não é uma pessoa do mal? Será que ele não está enganando a gente, vai levar a nossa alma embora? Foi mais ou menos isso, né, para ter medo. Por causa de um versículo que ela citou, sabe? Mas eu fiquei assim bem feliz, fiquei bem contente, fiquei bem tranquilo em relação a isso, porque eu senti, a gente via na pessoa, sabe, qual a vivência da vida, né? Com a experiência que a vida nos dá. Às vezes só de você olhar uma pessoa, uma ou duas palavras que a pessoa te fala, você já sabe, é mentira, é mentiroso, essa pessoa é malandro, não, essa pessoa é boa, essa pessoa é direita. E eu senti isso, sabe, não só nele, que era o principal, porque ele não gostava. Eu falava não gostava porque ele já não existe mais, ele faleceu, mas ele não se denominava como pastor, porque isso, segundo ele, que eu vim aprender, não é bíblico que se tem um pastor, sabe, a autoridade maior é Deus, sabe, então ele era um servo, ele era um irmão como nós todos, sabe. Então eu aprendi e eu vi isso nele, eu vi isso em todos os outros que estavam com ele, que todos eram da igreja, sabe. Então foi bastante bacana, foi muito interessante para mim, foi de muito valor tudo que eu aprendi com ele. Ele ficou mais ou menos, eu acho que foi uns 6, 7 meses aqui em Curitiba, nos hotéis, até que ele instalasse a primeira igreja, que a primeira igreja foi ali na Vila Auerfat, foi, né, a primeira igreja, e ele nos convenceu de tal maneira, pelo menos a mim, sabe, totalmente, com todos os ensinamentos, porque todas as questões, nós sabemos que está tudo na Bíblia, e todas as nossas perguntas, que inclusive o slogan dele é "Pergunte ao irmão L. Soriano", e a Bíblia lhe responderá. Isso eu achei muito interessante, que nada vinha dele, sabe? Pela inteligência dele, pelo conhecimento realmente que ele tinha da Bíblia, ele sabia tudo, era impressionante mesmo. E me convenceu de uma certa maneira, fui testificado no meu coração de que era verdade, que tudo que eu tinha aprendido, que ele falava muito das igrejas, principalmente sobre o dízimo, principalmente sobre as doutrinas, sabe, errada, principalmente do que as igrejas, na sua grande maioria, fazem. Então ele me explicou de uma maneira, eu digo me explicou, mas foi para todo mundo, claro, né? Ele nos explicou de uma maneira na Bíblia, que tudo que você perguntava era só a Bíblia, toda a resposta vinha da Bíblia. Ele me convenceu de tal maneira que a gente se batizou novamente. E a gente ficou nessa igreja também de 7 a 8 anos. Até que, por também motivos pessoais, mais pessoais, não só espirituais, não só em relação à igreja, que também tinha muita coisa errada, a gente começou a ver, mas por um motivo que se findou de uma maneira, eu não vou conseguir explicar tudo para vocês agora, quem sabe em outros vídeos, mas o que aconteceu comigo e com a minha esposa, o fim disso tudo, foi um fim assim bastante trágico, não só no quesito pessoal, mas no quesito espiritual também, que envolvia a igreja. Enfim, para resumir, depois desses 7, 8 anos, a gente também se afastou um pouco dessa igreja. E é onde veio um problema bastante grave para nós e que ao mesmo tempo hoje eu vejo que eu posso reverter esse problema em grave como algo que o Senhor me deu para que eu estivesse aqui agora, que é trazer essa realidade, que é trazer o real cenário de um servo. Porque com esse nosso afastamento também dessa igreja, onde, para mim, eu conheci a verdade, eu conheci muita coisa, assim como eu disse no início, eu não vou falar mal dessa pessoa, acho que nunca, por mais que mudou alguma coisa em relação ao que eu pensava dele, em relação ao que eu pensava da igreja, mudou alguma coisa, mas jamais chegar ao ponto de falar mal. Eu vou trazer, que é o que eu estava falando. O fato de eu e a Fátima, a gente ter conhecido a Assembleia com todos os ensinamentos, com tudo que nós aprendemos sobre dízimo, sobre batismo, sobre crença, sobre doutrina, enfim, tudo que a gente aprende na igreja, e depois a gente veio aprender totalmente diferente que a maioria, o mundo inteiro quase, pelo menos 90 e tantos % do mundo
tem esse conhecimento e esse ensinamento que eu e a Fátima nós tivemos na igreja, na Assembleia. E o irmão Hélio Soriano, ele veio totalmente contra a tudo isso, a esses 90 e tantos % do mundo, ele veio contra o mundo que a gente sempre aprendeu. Então imagina vocês o que passou agora, o que passa pela minha cabeça, pela cabeça da Fátima. E para onde? Seguir quem? Acreditar em quem? Se eu acreditava no batismo com o Espírito Santo, e segundo o irmão Hélio Soriano, não existe língua estranhas. Não tem isso. E eu aprendi que sim, e depois ele falou que não. Eu aprendi que temos que dar o dízimo, por causa disso, e o irmão Hélio Soriano, que é o que ele mais falou, o que ele mais ensinou, que é o que mais as pessoas tinham dúvida, que não existe a gente dar o nosso dízimo. Então, quer dizer, tudo, como eu falei, tudo que nós aprendemos no mundo, na Assembleia, ele falou totalmente ao contrário. E agora, seguir a quem? Ouvir a quem? Então hoje quando a gente vê alguém na televisão pregando, será que é verdade? Porque o irmão Hélio Soriano falou que isso que ele falou agora, não é assim, é o contrário. E agora? É verdade, é mentira? Então por esse motivo, eu e a Fátima, a gente deixou de escutar, deixou de seguir, deixou de ter novamente alguém. Mas, volto a dizer, como eu já disse, tudo que nos aconteceu, nós nunca deixamos de crer em Deus. Eles nos decepcionaram, eles erraram, eles falaram a verdade ou a mentira, eu não sei. E que fique claro, como eu estava falando da Assembleia, tudo que aconteceu com a gente da Assembleia, depois eu falei da igreja do irmão Hélio Soriano, talvez vocês, já ouviram falar, quem sabe muitos aí conhecem, até gostaria que vocês deixassem no comentário, se vocês conhecem ou não, a igreja do irmão Hélio, ela veio das Filipinas, é a Igreja de Deus Internacional. Então, só para que fique claro, MID, né? Então, só para ficar claro, não estou aqui falando mal da Assembleia ou da igreja do irmão Hélio, e não vou falar mal de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de nenhum credo. Não vou falar do católico, não vou falar disso, não vou falar de ninguém. Até porque nesse meu tempo de 10 meses, o que o Senhor também tem colocado no meu coração é isso, porque assim como eu e a Fátima estava procurando várias pregações, vários pregadores, e o Senhor falava para mim, isso você pode absorver, isso você deixa. A crença também. Tem muito, talvez, católico, como exemplo, a mãe da minha esposa, ela era avó. Eu digo mãe porque ela foi criada pela avó, então é avó-mãe. E ela era uma pessoa assim que eu nunca vi uma pessoa de tão certa, de tão boa, enfim. E ela era católica. Então como que eu vou falar do católico que eu acredito no meu coração, o Senhor colocou no meu coração também, que ela vai ser uma pessoa salva. É católica. Tem pessoas espíritas, tem pessoas na macumba que vai ser salva. Tem pessoas que estão no púlpito falando de Deus, um pregador famoso, que não vai para o céu. Então quer dizer, não vou falar mal aqui, aprendi, não vou falar mal de ninguém, de nenhuma religião. Então só para ficar claro, a Assembleia foi muito bom. Foram épocas lá que eu tive lá. Nossa, foi gostoso, eu lembro como se fosse hoje, a Fátima vai lembrar também, quando chegava a Santa Ceia, era um dia especial na igreja, que eles começavam a servir a janta, almoço, acho que era almoço, e a gente estava em jejum há um dia ou 2 dias antes, para poder chegar ali e ver aquela festa, comer aquela comida gostosa, e depois a Santa Ceia, nossa, foi dias muito bons assim, que vai ficar guardado pro resto da minha vida. E da mesma maneira, a igreja do irmão Hélio, aprendi demais com o irmão Hélio, foi muito gostoso, enfim. Era só para dizer um pouco da minha vida, mas não estou condenando jamais nenhuma igreja e nem outra, não estou falando mal de um e nem bem do outro, não. Até porque, como eu disse no início, as coisas de Deus, que isso é de Deus, tudo na verdade é de Deus, né? Mas espiritualmente falando, as igrejas, os pastores, falso ou não, tudo é de Deus e nós não temos esse entendimento. E pessoalmente falando, humanamente falando, nessa época que aconteceu tudo isso, eu e a Fátima também não tinha entendimento que a gente tem hoje, sabe, o entendimento espiritual, a sabedoria, o discernimento espiritual que a gente tem hoje e que a gente precisa cada vez mais buscar ter mais, porque cada vez mais o inimigo, ele vai lançar, ele vai fazer coisas nesse mundo que se a gente não tiver o discernimento de Deus, a gente vai cair, a gente vai ser enganado facilmente de várias maneiras, sabe? Então a gente não tinha nada disso. Então a gente era levado... Sim, talvez, muito provável a gente teria ficado na Assembleia, não se sabe, né? A questão é que não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário. Agradeço a Assembleia, agradeço ao irmão Hélio, agradeço a Deus Amor que hoje é que eu vou, que eu estou indo, não sei se vou ficar lá, não sei se é lá que o Senhor vai deixar a gente lá. Eu fui muito uma igreja, não sei se ela é nível municipal só, ou nível estadual, que é a Visão Missionária, fui muito, enfim. Então não vou falar mal de nenhuma, pelo contrário, agradecer a cada uma pela porção que eu creio que cada uma
por mais má intenção que alguém tenha, mas de alguma maneira o senhor trabalha e ele consegue também liberar um pouco de porção boa, não sei se vocês me entenderam. Então eu agradeço a todas que eu tenho hoje a sorte e o discernimento de pegar o que é bom. Por mais que venha de um local ruim, mas desse local ruim tem alguma coisa boa, não sei se vocês me entenderam. É assim que eu estou fazendo, então eu vou falar bem de todas. Então se a Assembleia é uma igreja, não estou dizendo que seja mais um exemplo, é uma igreja, mas lá eu aprendi bastante, peguei. Se não ele é uma igreja, mas eu aprendi bastante, eu peguei. É o Soriano, né? O Billy Graham, que eu escutei, não é um homem de Deus, não estou dizendo que não seja, por favor. Mas vamos supor que ele não seja, mas eu aprendi muito com ele, peguei. A Joyce Meyer, peguei. Então quer dizer, só vou falar bem de todos vocês, de todas as igrejas.